Oi, Thaís. Obrigado por estar aqui presente. Eba, que bom que vocês estão aí, queridas. Pronto. Então agora a gente vai vivenciar um momento de reflexão, de leitura e de paz. Então deixa eu me organizar aqui. Estava vendo o pôr do sol, que ficou muito bonito aqui. Na parte aqui da área de serviço, eu vou até postar. É o aeroporto de Congonhas, que eu moro no Jabaquara, né? Na Metro Conceição. E é bem legal a vista. Daqui não dá pra ver tanto, porque tem um parque e tem as árvores. Mas da casa da minha vizinha, que ela me mandou foto, dá pra ver, assim, muito lindo. E ela mora no alto, eu moro no oitavo. Bom, opa, tem uma luminária aqui. Eu queria saber, vocês podem me contar agora, podem me contar depois, como que está a questão das leituras pra vocês? Vocês estão com muitos livros acumulados? Oi, Nath, oi, Sica. Ou vocês estão conseguindo ler? Vocês estão se cobrando ou não? Vocês leram alguma coisa legal ou não? A leitura sempre foi uma questão muito forte na minha vida, em diversos sentidos. Mas uma coisa que me marcou muito, que me marca muito, é que eu sempre fui muito livre com a leitura. Eu sempre tive um método meu de ler. E eu nunca falei sobre isso pra ninguém. Vou explicar. Oi, Si! Que legal que você tá aí. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que eu nunca falei, né? Pra ninguém, nem pra minha psicóloga. Eu, na infância e na adolescência, eu tinha sintomas de hiperatividade. TDAH, DDA. Eu lembro que eu li um livro, foi um dos primeiros livros assim que eu li de um conteúdo mais sério, porque eu li esse livro quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a fazer yoga, que era o livro Mentes Inquietas. Não sei se vocês já viram esse livro. E aquele livro me marcou muito. Eu li, reli. Oi, Si, beijo pra você. Oi, Paty. E aí, eu me identificava com aquele livro, mas intuitivamente eu me recusava a tomar pra mim algum diagnóstico, né? Porque eu sabia que no fundo não tinha nada de errado comigo, e sim com aquela escola que eu estudava, com aquela educação que eu me submetia, ou a que a sociedade me submetia, enfim. Aí eu fui vivendo. E eu comecei a me revoltar, porque eu era obrigado a ler um monte de coisa que eu não gostava. E é por isso que eu me sentia mal, que eu me sentia desconcentrado, desconectado, na verdade. Bom, e aí eu comecei a criar esse hábito, com 16 anos, de só ler o que eu gosto. Então, eu não li as coisas de matemática, física, química, nem no vestibular. Eu segui minha intuição. Então, todos os vestibulares que eu fiz, eu só lia ciências humanas e passava. E então, o que eu fui fazendo? Eu fui recusando o que não era útil para mim. Inclusive dentro dos próprios livros. Quando eu achava que um capítulo era chato, eu pulava e eu lia depois, eu esperava o momento certo. Mas eu sempre li grifando e anotando nos meus caderninhos. Enfim, tem vários detalhes por aí. A questão é que eu acabei tendo muitos livros, eu acabei lendo bastante. Nada milagroso, assim, né? Mas eu também acumulo muitos livros. Mas eu gosto do meu jeito de ler, porque mesmo na faculdade, eu não li muita coisa que me recomendavam. Eu falava para os professores, olha, eu não quero ler isso. Eu quero ler as minhas coisas, porque eu estou no meu estudo.
né? Aí tem aquela frase, não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos. Então, eu sinto que dentro desse estudo do yoga, que eu acho que ele é muito amplo, né? Eu acho que ele é tão amplo quanto qualquer ciência biológica, qualquer ciência humana, qualquer ciência exata. Eu sinto que eu encontrei um caminho amplo, né, de estudo e eu encontrei um jeito de ser, de integrar literaturas, de relacionar uma coisa com a outra e de usar isso nas aulas, né? Então, uma coisa muito legal do trabalho do professor de yoga e do professor de artes é que a gente pode usar o que a gente lê nas nossas trocas. Então, é muito bom dar aula online, né? Não online. É muito bom ter a oportunidade de continuar trabalhando, né? Porque a gente consegue compartilhar, tá? Então é isso. Ah, e assim, a concentração. Eu leio e quando eu me desconcentro muito, eu paro, né? E a questão de estudo, de prova, eu fiz uma faculdade que não tinha prova. E só o TCC. E o TCC eu fiz do meu jeito, mas aí já é outra live. Como o Ricardo fez um TCC do jeito dele. Então, quem quiser ajuda sobre TCC, pode me consultar, que eu posso ajudar com algumas dicas, tá? Mas eu sou aquariano, então aquariano só faz as coisas do jeitinho dele, né? Bom, eu vi aqui a Cica deu oi, a Cíntia deu oi, a Paty falou que tá sem concentração. Então, o que eu recomendo é a gente pegar os livros e abrir ao acaso. Aí se não gostou daquela página que a gente abriu ao acaso, abre outra. Lê um pouquinho. Aí busca um vídeo no YouTube que tem a ver com aquilo. Aí anota no seu caderno. E aí busca outro. E tenta ficar um pouquinho imerso nesse momento, mas não se cobra pra se fixar só naquilo. E tenta trocar com alguém, né? Então eu agradeço muito quem está assistindo isso, ao vivo ou não, porque é uma forma de eu poder me expressar e ter essa troca, tá? Então a minha troca, agora eu arrumei meu scanner. Então eu quero passar isso, eu posso tirar foto dos livros, posso passar conteúdos relacionados, tá bom? É a minha troca. Fazendo as listas de músicas, de filmes. Oi, Regina. Então, a Paty está sem concentração, a Thaís está lendo bastante. Depois eu quero saber o que. Ler dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Agora a gente vai começar. Eu quero dar uma dica de concentração. É simples. Oi, Anne! Ó. Você coloca a sua mão assim, ó, bem firmada. Solta o ar. Traz a mão da testa pro coração. Oi, Ed. Oi, Márcia. E inspira. Traz a mão do coração pra testa. Solta o ar. E olha para o lugar onde você vai ler. Então, se você vai ler um livro, você coloca o livro na sua frente e fica aqui por alguns minutos, umas 10, 15 respirações. Esse exercício ajuda muito na concentração, tá? E se você está lendo muito numa tela, ou seja, qualquer atividade que envolva palavras, leitura, visão, é importante que você pare de 10 em 10 minutos para olhar para uma coisa longe, ou pelo menos para um quadro, num corredor. Então, a leitura nos tempos atuais, principalmente a leitura em telas, exige disciplina. Até por conta do horizonte, né? A gente precisa ver o horizonte para não desenvolver graus de visão. A Regina falou de concentração. Então, eu estou desenvolvendo uma aula especial de yoga para os olhos, com uma apostila para poder ajudar todo mundo que precisa com relação a isso, tá? O Scooby. Eu tenho um livro no Scooby. Ah, mas eu não sabia disso, não. Não sei se é. Eu tenho um livro no Scooby.
Acho que tem. É no Kobo que eu tenho, na verdade. Ah, eu gostei disso, de trocar ideias. Olha, na verdade, o que eu faço? Quando eu fico ansioso, desconcentrado e nervoso por conta da situação atual, eu deito e coloco uma meditação guiada da Karime, né? A Karime é Karime, mas é com dois Es. Sigam ela. Ela tem um programa de meditações guiadas. Ela disponibilizou 5 que eu até estou compartilhando nas redes sociais. Eu posso mandar para vocês. Eu posso mandar até em MP3 para quem quiser organizar em MP3 no celular. Eu coloco as meditações dela. E olha que engraçado, gente. Eu deixo no meu despertador 22 minutos, que é mais ou menos o tempo da meditação dela e o tempo ideal para a gente conseguir ter o sistema nervoso reconfigurado, restaurado. Então, se a gente deita, fecha os olhos, mesmo que a nossa mente continue trabalhando, o nosso sistema nervoso tem um dispositivo interno biológico que se restaura se a gente ficar ali parado. Tá? É como se fosse você ligar o computador e aí você para de usar ele por 20 minutos. Né? E aí, sabe quando ele dá aquele descanso de tela, ele fica escuro, e aí de repente ele reinicia. É isso. Né? O nosso computador interno tem isso. Então, eu me acostumei. Toda vez que eu fico com ansiedade, eu deito, eu falo, hora de desligar. E é claro, eu tive uma rotina que me favoreceu a isso. Eu criei essa rotina, porque o que aconteceu? Eu dava aula em 2017, 2018, em 7 lugares. Em Pinheiros, Itaim, Jabaquara, Metrô São Judas, Vila Mariana e Jardins. Eu chegava a gastar R$700 de Uber no mês. Em alguns meses aconteceu isso. Porque eu não suportava a ideia de chegar atrasado. Eu dava 20 e poucas aulas por semana. É sério. E foi muito forte ter acontecido isso. E aí, quando eu vivi isso, que foi um excesso, eu percebi que não fazia sentido. Eu tinha meu espaço, né? Eu precisava ter força para isso. E aí eu saí de todos os lugares. Eu fiquei bravo, eu fiquei revoltado mesmo com esse sistema que eu me coloquei nele, né? Como assim, né? E aí eu comecei a fazer um processo de autocura, de voltar para mim. Afinal, eu tinha meu espaço, né? Aquilo foi uma sedução do sistema que eu acabei me identificando. E aí eu tive crise de ansiedade e naquele momento, faz mais de 2 anos, tive uma crise. E aí eu fui pro hospital e aí eu vi que era ansiedade. E aí eu comecei a me trabalhar, né? E é justamente por conta disso que eu criei uma nova rotina e que eu posso deitar várias vezes no dia. E aí vem o yoga restaurativo que me curou, né? Porque a ansiedade sempre me pegou desde a infância e é algo que eu sempre trabalhei, né? Então, me abrindo aqui nesse momento para dizer que ano passado eu fui muito firme em fazer yoga, meditação, natação, fazer aula fora de casa. Yoga, meditação, natação, pilates, eu fazia na semana, eu pagava para fazer tudo isso. Eu investi em mim, nutricionista, nutróloga, acupuntura, psicóloga. Eu tinha uma rotina, alimentação vegana. Eu fiz tudo isso porque eu queria me conhecer em tudo isso de novo, porque eu já fazia essas coisas diversas. Mas eu decidi colocar a minha semana cheia de atividades que eu amava
e me colocar à prova para poder ter essa rotina com o meu trabalho e trabalhar menos, um pouco menos. E fazer o TCC. E eu consegui. E eu não fiquei com ansiedade. Ano passado inteiro. Eu não tive nenhuma crise. Eu fiquei bem. Foi um ano muito bom. Foi difícil, porque eu tive que fazer o TCC, estágio. Mas eu amava. Eu consegui combinar no mesmo lugar natação, yoga, musculação, pilates. E era perto do meu restaurante preferido. E eu amava, né? Então, eu sinto que é por isso que esse ano eu tô forte, né? Que eu tô... Porque eu não tive as crises, né? Mas o que que acontece? Eu já aprendi como que eu sou, né? Então, eu também tenho as minhas práticas de Hatha Yoga. Eu também aprendi a como que eu dou aula, né? Agora, dando aula virtual, já me acostumei. Como que é o meu jeito de dar? Como que é o meu jeito de ser? Então, eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que a gente, professor de yoga, a gente também tá caminhando. Ainda mais quem, como eu, tem 30 anos, então eu tô no caminho, né? Mas a gente tem que se colocar como experimento de si. Mas a gente tem que seguir as disciplinas, as metodologias e as práticas que a gente sabe que vão nos fazer bem e que a gente gosta, por mais difícil que seja, né? E agora aqui em casa, eu sei que é passageiro, então toda hora eu falo, é passageiro esse ciclo, é passageiro esse período. Mas eu continuo fazendo as minhas práticas aqui. E eu tento lembrar de tudo que eu vivenciava na natação. Aquela sensação tão gostosa, né, de eu ir pra água e eu respirava e eu colocava em prática o yoga, a dança que eu fiz em 2015, 16 e 17, que eu tive que parar por não concordar com a questão pedagógica ali e também pela questão do horário, né? Então foi muito bom. E aí agora eu tô fazendo minhas práticas aqui, eu tenho um calendário de rotinas e horários para leitura, né? Horários para eu ler. E é isso. Enfim, muitas coisas. Se alguém quiser conversar sobre isso, pode me chamar. Eu recomendo que vocês conheçam a Karime e leiam o livro dela, Viva com Leveza. Encomendem esse livro se vocês puderem. É maravilhoso e ela fala sobre ansiedade. E sigam o canal dela, Ginecologia Emocional. Ela é muito legal. E ela tem um canal no Telegram que ela compartilha capítulos do livro dela em áudio para vocês ouvirem e as meditações guiadas. Então vocês podem entrar. Quem quiser, me manda mensagem que eu passo para vocês o link do canal e tudo, porque é uma dica muito boa. E ela é a Karime, gente, para vocês terem uma ideia, ela passou por uma situação muito forte há alguns anos. Ela foi viajar antes do ano novo para Santa Catarina. Ela mora em São Paulo, eu acho que em Sorocaba. Mas eu posso estar falando alguma coisa que não é exatamente a informação certa. E aí, o ônibus em que ela estava passou por um acidente. E aí o que aconteceu? Ela acordou depois de uma semana em coma no hospital. E aí, ela tava sem o braço esquerdo. Ou direito. Ela tava sem um braço. E a primeira coisa que ela fez foi beijar a outra mão. Só que ela acordou em êxtase. Porque, como aconteceu o coma, ela, que já era uma pessoa que se trabalhava, né, que estava querendo se conhecer, que seguia o caminho espiritual, ela, como teve o coma, a mente dela ficou silenciada. E aí, ela começou a estudar isso dentro dela. Mas o que aconteceu? Só que no lugar de ela se render ao problema, ela transformou aquilo em oportunidade. Então hoje eu fiz uma meditação dela, agora antes de começar, eu deitei. Eu fiz como na meditação do urso de ontem que a gente fez. Eu não sei se vocês todos fizeram, tá muito legal. Foi a melhor live que eu fiz na vida, porque parece que ela veio assim do céu. Não sei o que aconteceu comigo ontem, parecia que
que eu tinha virado o próprio... Não sei explicar. Vejam lá. Tá engraçado também, porque no final foi engraçado. Mas ficou linda. Ficou bem fluido, né? E aí, da Karime, né? Aí ela se transformou. Aí ela escreveu o livro. Aí a gente ficou amigo virtual porque eu marquei ela que eu tava lendo o livro. Quando eu tive esses processos. E aí a gente ficou amigo, né? Então eu faço o curso dela que se chama Meditar 21 e eu recomendo porque é muito bom. E mais de, sei lá, 50 pessoas que eu mandei essas meditações estão amando. Então eu quero mandar pra vocês. Mas eu tô falando isso tudo pra explicar como é importante a gente olhar pra essas coisas e colocar em prática. E, gente, pra colocar em prática é simples. Como começa deitando. Coloca no despertador. Deita. Eu coloco 22 minutos porque eu sei que demora uns 2 minutinhos pra eu me organizar. Até eu, né, eu coloco no despertador, aí eu coloco a meditação. Aí eu coloco o paninho no meu olho. Eu tenho uma toalhinha com óleo de eucalipto que eu coloquei. Então eu coloco uma gotinha do óleo, eu espalho com a mão. Aí, ó, eu deito de lado, do lado esquerdo, como eu ensinei na meditação do urso. Ah, é muito bom. E aí, nossa, eu fico renovado. E eu agradeço, porque dentro de mim eu tenho essa medicina. Aí o Edi tá falando aqui, ó. Eu preciso muito encontrar algo legal, assim. Eu passei por uma depressão recentemente, estou nessa fase de me encontrar. Tenho certeza que o yoga vai me dar essa força. Vai. E é bom começar desse simples, né? E é normal, gente. Às vezes a vida... é braço direito... Você conhece, então, ela? Não, peraí. Eu não consigo falar e ler os comentários ao mesmo tempo. Oi, Adri. Oi, Anne. Ah, a Anne participou ontem. Oi, gente. Obrigado. Regina. Então é isso. Anotem. Eu vou pedir pra minha mãe, quando ela for lá na Casa Paz, pegar o livro Viva com Leveza. E aí eu vou pedir pra Karime pra eu ler um capítulo pra vocês. De repente ela participa comigo, né? Eu tenho um pouco de vergonha de chamar os meus professores, meus ídolos pra conversar comigo. Mas se ela vier, vocês participam? Oi, Leti. Então eu vou te passar algumas coisas pra você poder ter momentos de relaxamento. Bom, agora já trazendo para nossa prática de hoje, que é a escuta, no caso de vocês, o estudo, e no meu caso é a leitura, eu vou fazer hoje leituras bem breves, trazendo 3 livros para vocês, que trazem uma noção contemporânea do yoga, tá? De professores que viveram yoga e vivem ainda, e que eles trazem essa proposta de como viver o yoga vivendo uma vida normal, né? Ainda não foi escrito nenhum livro no yoga durante a pandemia, ninguém aprendeu a vivenciar o yoga e a meditação. A gente está aprendendo agora, né? Mas nós que fizemos cursos de qualquer coisa, a gente não tinha aula como lidar com tal coisa durante a pandemia, né? E agora que a gente está criando esse momento pós-pandemia, então só depende de nós, né? Mas eles foram escritores recentes que falaram como que a gente podia viver essa filosofia de vida, né? Mais leve nesse momento do século XXI. A Jay Camise, que na semana passada eu fiz a leitura dos 2 primeiros capítulos do livro dela, vocês podem procurar na quarta passada, tá salvo esse vídeo. Eu vou fazer uma leitura breve. O Steve Ross, do Yoga Feliz, é um livro muito legal, divertido. E esse daqui vai ser o primeiro que eu vou ler hoje, o Yoga Verde, do George Fehrenstein, que é uma ideia sustentável do yoga
esse cara é demais, o George Feuerstein. Ele é muito importante no yoga do mundo. Yoga Verde. Atitudes sustentáveis para mudar a sua vida e salvar o planeta. Para uma nova consciência ecológica. Então, fica a dica que eu sempre dou, que vocês assistam ao filme La Belle Verte, que está no Vimeo. Procurem lá no Google, La Belle Verte. Esse é o melhor filme. É um filme tão alegre, leve e curto, e é uma comédia sobre a sustentabilidade e a espiritualidade. Então é muito legal, gente. É meu filme preferido. Bom, aqui no livro Yoga Verde, o George Feuerstein, ele fala sobre a Mãe Terra, sobre flutuar no oceano cósmico, sobre todas as nossas mães. E ele fala do ativismo do Yoga Verde. O que você pode fazer? Bom, eu vou ler uma parte do capítulo Todas as Nossas Mães e uma parte do capítulo do O que você pode fazer. Vamos lá, para a página 41. Ai, é tanta coisa legal esse livro, gente. Vale a pena, viu? Todas as Nossas Mães. Aí ele vou ler o começo do capítulo. Um útero cósmico. Ó, tem uma borboleta aqui, ó. Um útero cósmico. Aí. Os povos da Idade da Pedra sabiam que, apesar de todas as suas diferenças, eram filhos da mesma Mãe Universal. Hoje em dia, os cosmólogos nos dizem que o cosmos começou com o Big Bang, um acontecimento violento que se supõe tenha ocorrido há cerca de 15 bilhões de anos. Essa história científica da criação, que é na realidade aquilo a que esse modelo corresponde, nos faz lembrar do mesmo fato essencial. Todas as coisas surgiram da mesma singularidade original. Portanto, nós e todas as outras coisas, bem como as estrelas e os planetas, somos parentes consanguíneos. Aí ele coloca aqui, ó. O lugar de origem do universo, de onde brotou pela primeira vez a existência, está a 15 bilhões de anos-luz da Terra. Olha que forte. E ele fala que foi um cosmólogo da Califórnia que falou isso. Aí ele fala: por que é tão importante para nós encontrar a origem do mundo em que vivemos? E ele vai dissertando sobre isso. Que é importante saber que houve um único início para toda a existência, né? E saber que, independentemente da nossa trajetória... Tá bom, Paty, depois eu vou deixar salvo. Independentemente da nossa trajetória individual, ela tem necessariamente que ser parte da trajetória ou destino de todo o universo. Então ele fala que nós somos poeira estelar refletindo sobre as estrelas. Aí ele vai falando sobre a ciência, sobre a teia da vida, de acordo com Fritjof Capra. Ele vai relacionando com esses conceitos, com a teoria de Gaia, de James Lovelock, que Gaia, a Mãe Terra, é um ser vivo, que pulsa, que nutre, que precisa de nutrição, que precisa de cuidado, que é vivo e que precisa ser preservado e cuidado, né? Aí ele fala da teoria quântica e ele fala aqui, ó, que tudo está amarrado no universo, e que os povos da antiguidade sabiam muito bem disso. Mas depois da Renascença Europeia, que introduziu uma nova mentalidade, passamos a acreditar que o ser humano é algo muito especial e separado da natureza, ou até mesmo superior a ela. Da Renascença ao chamado Iluminismo e o esforço científico de controlar e dominar a natureza por meio da tecnologia, o passo dado foi relativamente pequeno. Já conhecemos o resultado a longo prazo dessa visão de mundo equivocada, a atual crise global, a qual, no devido tempo, deixará bem claro quem ou o que está no controle. Olha que forte que ele fala isso. Ele vai falando aqui
sobre essa ideia da interdependência de todas as coisas, né? E que isso foi inicialmente exposto no Rig Veda, que é a mais antiga escritura conhecida em qualquer língua indo-europeia, né? E ele fala sobre o Rig Veda, que contém 10.600 versos, que a origem desse Rig Veda, ela recua a 5.000 anos. E aí ele vai falando sobre como, de acordo com a tradição védica, tudo é interdependente e qual que é a relação disso com a crise global. Muito legal, né? O livro é de 2007. Então já tem um bom tempo aí que ele falava sobre essas questões tão complexas e tão agora visíveis, né, para nós. Então ele fala sobre os Upanishads, que são escrituras sagradas também. Aí ele fala da cadeia alimentar, né? Aí ele fala assim, ó: a fim de evitar causar dano, temos então que parar totalmente de comer? A resposta do yoga seria que, como estamos vivos, precisamos fazer tudo o que for necessário para manter a nossa existência física. Ao mesmo tempo, contudo, precisamos minimizar o dano que causamos a outros seres. Morrer de fome não é considerado uma solução aceitável. Mas ele fala aqui da importância da gente trabalhar a consciência alimentar e a consciência ecológica. Então ele fala aqui, ó, que a maioria dos seres humanos opta por uma alimentação onívora, mas existem centenas de milhões de pessoas, deixa eu beber água, que por causa de costumes, doutrinas religiosas, considerações morais ou preocupações de saúde, com a saúde, adotaram uma alimentação vegetariana. Relativamente, poucas pessoas são vegans. Em 2007. Abstendo-se de todos os produtos animais, como leite, queijo, ovos, mel, peles, couro, lã, seda. Os vegans geralmente endossam uma intensa filosofia, cuja essência é não causar nenhum dano. Aí ele fala aqui, voltaremos em breve sobre esse assunto. Olha que legal. Então é um livro de yoga que contextualiza na história e também na filosofia em relacionando o Oriente e Ocidente, a questão do vegetarianismo e veganismo, né? E aí ele vai falando sobre os micróbios, sobre as infecções, ele fala, né? Obviamente, alguns micróbios são prejudiciais ao nosso bem-estar físico. Estou me referindo aos responsáveis pela gripe, infecções, tuberculose, AIDS e assim por diante. Gente, eu nem sabia, eu nem tinha lido esse livro, então eu abri numa página por intuição. Por outro lado, alguns micróbios são necessários para a conservação da nossa saúde. Tanto que as bactérias no nosso intestino ajudam a decompor os alimentos que ingerimos. Então ele vai falando aqui sobre o relacionamento nosso do planeta como um todo, né? Que naquela época ele escreveu, né? 6 bilhões de pessoas vivendo predominantemente de uma maneira insustentável representa uma ameaça ao corpo planetário que chamamos Terra. A Terra pesa aproximadamente 6 bilhões de trilhões de toneladas. E se admitirmos um peso médio de 35 kg por pessoa, crianças e adultos grandes e pequenas, a humanidade pesa em torno de 21 milhões de toneladas. Aí ele vai falando sobre a nossa relação com a Terra de uma forma bem profunda, que assim como devoramos a vida para permanecer vivos, uma vez que sucumbimos à morte, a não ser que optemos pela cremação, o nosso corpo é por sua vez consumido por criaturas vivas na forma de micróbios. E ele vai relacionando isso com as Upanishads, com os textos antigos do Oriente, cita mantras, poemas védicos. É muito legal esse capítulo, gente. Bom, deixa eu chegar aqui mais perto do final para a gente ver uma luz no caminho. Ele fala aqui, ó, que a família humana terá que controlar voluntariamente o crescimento populacional, né?
que a gente tem que cuidar dos nossos hábitos, da questão da agricultura. Ele vai trabalhando a questão do efeito estufa, da carne. É muito legal. Nossa, ele fala sobre os bezerros, os galos. Aí ele fala assim, ó, em negrito. Não existe nenhuma dúvida a respeito do assunto. Na condição de praticantes de yoga, precisamos levar muito a sério a virtude tradicional de não ferir, que é o ahimsa, é um princípio do yoga. Isso significa que precisamos examinar com um olho crítico os nossos hábitos, os hábitos alimentares, e, se necessário, alterá-los. Todas as formas de vida merecem o nosso respeito. Aí ele vai falando aqui sobre o budismo, que fala o budismo Mahayana, que oferece a maravilhosa ideia de que todos os seres sencientes, né, são todos os seres vivos, eles são as nossas mães, né? Isso significa que devemos tratar todos os seres como trataríamos uma mãe amorosa, isto é, com carinho e consideração. Voltamos a citar o ecosofista e ativista ambiental Arne Naess. E aí ele termina o capítulo com essa citação do Arne Naess. Feri milhares de indivíduos da minúscula planta ártica, Salix herbácea, desde que, há 10 anos, passei a viver nas elevadas montanhas da Noruega, e me sentirei forçado a continuar pisando nelas enquanto ali residir. Mas nunca senti a necessidade de justificar esse comportamento, por achar que elas têm menos direito de viver e florescer, ou que elas têm um menor valor intrínseco como seres vivos, do que outros seres vivos, inclusive eu mesmo. O vasto fluxo da poesia da natureza, ao longo de milhares de anos, talvez seja a melhor fonte de confirmação do difundido reconhecimento intuitivo do mesmo direito de todos os seres de viver e florescer. Então, aqui ele nos recomenda a expansão da consciência em relação à reflexão e à ação em relação à consciência ecológica, né? E aqui no livro ele traz coisas práticas que a gente pode fazer para causar uma influência significativa. E aí eu vou falar para vocês algumas. Depois eu vou escrever isso. Simplifique a sua vida o máximo possível. Pense 2 vezes antes de comprar alguma coisa. Reduza, reutilize, recicle. Procure encontrar produtos com o menor número possível de embalagens. Se você está pensando em substituir um eletrodoméstico de grande porte, escolha um que utilize a energia de modo eficiente, que exiba o selo de eficiência energética. Compre somente produtos de papel 100% reciclado. Tome banho de chuveiro em vez de banheira. E lance um desafio a si mesmo, para que o seu banho seja o mais curto possível. Instale um chuveiro com fluxo fraco. Use apenas água fria na sua máquina de lavar. Sempre que possível, pendure as suas roupas no ultrapassado varal, em vez de usar a secadora de roupas. Então são muitas coisas que ele fala aqui. Diminua a temperatura do seu aquecedor de água para 49 graus centígrados. Diminua a temperatura do seu termostato para pelo menos 2 graus no inverno e aumente 2 graus no verão. Desligue todos os aparelhos que não estiver usando e retire-os da tomada à noite, ou quando achar que irá usá-los por um período mais longo. Sempre que possível, compre alimentos orgânicos cultivados e produzidos localmente, ou, se tiver acesso a uma horta, faça seu próprio cultivo. Elimine fast food da sua alimentação. Torne-se vegetariano ou vegan. Aí ele explica o porquê de cada um. Depois eu vou dar um jeito de redigir isso. Plante árvores. Compostagem. Mude para energia verde. Modifique os seus hábitos de transporte. Seja um autêntico viajante ecológico. Nossa, muita coisa, gente.
Muita, muita, muita coisa. Aí ele coloca aqui organizações selecionadas, é muito lindo. Yoga Verde, George Ferenstein. Tá? Então fica essa dica. Pesquisem sobre o George, os livros dele. O mais famoso é A Tradição do Yoga. Tá aqui, ó. Vou pegar. Ai. Às vezes cai na minha cabeça os livros. Outro dia eu tava dando aula, caiu na minha cabeça um livro. Ó. Tradição do Yoga, é um pouquinho grosso e grande. Enciclopédia de Yoga da Pensamento. Tem um livro dele que tem nas livrarias, que muita gente nem sabe que é dele, que é Yoga para Leigos, daquela série Para Leigos, Yoga for Dummies. E esse eu amo, Uma Visão Profunda do Yoga, que eu já li no começo dessa série de aulas de leituras, eu li um pouquinho dele. Gente, tá bom o sinal no Insta? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, agora eu vou fazer leituras bem mais breves dos livros que eu estou trazendo aqui. A primeira é do livro Riqueza Interior, Degraus para a Riqueza Interior, da Jay Camise, que é outra brasileira maravilhosa que teve no seu processo de despertar da consciência, de superar muitos desafios. Ela fala aqui sobre a escada da nossa consciência, que se a gente escolhe estar nos degraus de baixo, que são os da raiva, da dor, da angústia, a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba atraindo também, né? Muita coisa negativa e não consegue ver numa visão ampliada a totalidade da vida, né? Ó, aqui é a escada. Tem as carinhas, né? Então, é o livro mais ou menos trabalha em torno dessa reflexão. E ela vai nos dando dicas de como que a gente pode se manter alinhado, se manter nos degraus de cima, que de acordo com ela são amor, paz, sinceridade, amizade, tolerância, compaixão, alegria, ânimo, tranquilidade, equilíbrio, sabedoria, perdão, honestidade, paciência, humildade, determinação. Até rimou, ó, vou falar de novo. Amor, paz, sinceridade, amizade, tolerância, compaixão, alegria, ânimo, tranquilidade, equilíbrio, sabedoria, perdão, honestidade, paciência, humildade, determinação. Amor, paz, sinceridade, amizade, tolerância, compaixão, alegria, ânimo, tranquilidade, equilíbrio, sabedoria, perdão, honestidade, paciência e humildade, determinação. Gostaram? Dá pra fazer um rap. Então, esses são os degraus de cima. E aí ela vai dando chaves pra gente poder se manter nesses degraus com base na experiência dela. Assim como a Karime fez no livro Viva com Leveza, e na vida dela, assim como o Ferenstein fez no Yoga Verde, e assim como o Steve Ross, esses yogis contemporâneos, assim como o Steve Ross fez no Yoga Feliz. Ah, a Karime do Viva com Leveza, ela também faz yoga. E ela faz yoga, ela já fazia. Aí ela foi fazer yoga justamente para equilibrar, não forçar muito o lado dela, cujo braço ainda está aqui, né? E ela é uma grande yogi. Tá? Então, isso é importante. Yoga, na verdade, não precisa ser com posturas, né? Mas as posturas são muito importantes. Aí ela vai falando sobre da onde vêm os pensamentos, né? Ela começa a colocar a gente em questão. E ela faz a gente ver que a mente mente. Aí eu vou ler aqui uma parte do livro, breve, que se chama Ame-se. Ame-se. Quando falamos em amor, tudo fica muito superficial. Todos falam em amor, mas sinceramente poucos sentem. Se todos amassem realmente, não existiriam discussões, pois como pode, no lugar do amor, surgir a crítica?
é sinal de que não amamos ainda. Para amar, precisamos de um profundo sentimento de amor dentro de nós. E como tudo, começarmos por nós mesmos. Então, o yoga e a meditação querem nos levar para esse amor. Quando a gente faz as práticas, a gente quer acessar isso e a gente quer que isso fique permanente, que não seja só uma onda, que seja o completo mar, né? Como você pode dar amor a alguém se isso não existe dentro de você? Por exemplo, eu lhe peço que me doe um pouco de açúcar, mas você só tem sal. Como você conseguiria fazê-lo? A mesma coisa com o amor. Como doar, se ainda não sentiu profundamente? E como você pode exigir que os outros o amem se você não se ama? E aí ela vai falando sobre como a gente tem primeiro que se amar, né? Aí ela fala sobre o filme The Secret, O Segredo, que fala sobre estar alinhado com o universo, né? Estar alinhado ao mesmo tempo significa estar sempre nos degraus de cima. Aquela música que eu inventei. Ou pelo menos ter a sincera intenção de estar. Como a lei da atração é imediata, atraímos a cada instante uma nova situação. E depois nos julgamos vítimas do acontecido. Somos, portanto, totalmente responsáveis. E para podermos estar alinhados com o universo, existe a lei básica do amor. E essa deve começar por nós mesmos. Cabe, pois, uma pergunta. Se você realmente se amasse, ficaria jogando bilhões de toxinas no seu corpo? As toxinas entram via emoções, alimentação, poluição, falta de exercícios. São tantas formas de amor e desamor por nós mesmos. Apenas reflita. Os seus pensamentos estão escolhendo uma forma profunda de amar a si mesmo? Ou você está se sabotando? Por exemplo, se toda semana você pensa, semana que vem eu começo a caminhar. Sinto muito, sua mente já o está sabotando. Aliás, ela está ganhando de você há algum tempo e você nem percebeu. Que tal desafiar você mesmo amanhã? Ou quem sabe hoje? Ou quem sabe agora? Você pode escolher parar de ler e fazer uma caminhada de 10 minutos ao redor da quadra. Seu corpo vai gostar, desde que seja seguro, né? Caminhar pelo bairro. Sua mente vai pensar, agora não, ou mais tarde, ou ainda está tão bom aqui. Ela realmente é determinada. Aí ela coloca em negrito, a mente mente. Amar a si mesmo é ter um profundo respeito pelo nosso processo de aprendizado nessa vida. É ter uma percepção grande das nossas limitações e ilusões. E, acima de tudo, é ir à luta para atingir o lugar em que você quer estar. Nos degraus dessa escada, né? Ela quer dizer. Que tal ter saúde perfeita, amizades duradouras, finanças equilibradas, relacionamento perfeito, corpo perfeito e uma grande paz de espírito? Quando nos amamos realmente, queremos o melhor para nós. E quando estamos de bem conosco, nossa luz se irradia e começamos a fazer bem aos que nos rodeiam. E os que nos rodeiam começam a fazer bem aos outros. E essa corrente de amor se expande da mesma forma que a luz quando penetra na escuridão, irradiando seus feixes claros sobre todas as direções. Essa é a magnífica expressão de Deus. Feche os olhos. Vamos fazer um pequeno exercício. Olhe bem para dentro de você e pense o quanto você é importante para você e o quanto está disposto a se amar profundamente e a se modificar dia após dia. Se veja repleto de luz na sua visualização agora, na sua melhor versão, no seu melhor momento, no momento presente. Olhe-se profundamente. Parece uma tarefa muito fácil, mas quando nos olhamos profundamente, sabemos que temos muito a enfrentar dentro de nós mesmos. E o olhar em nossos próprios olhos nos ajuda a vencer muitos medos e complexos.
E toda vez que você se olhar, ou que se você se olhar diante do espelho, pense: eu me amo, estou disposto a me conhecer melhor. Você também pode se perdoar por não ter se cuidado bem até agora. A culpa está no degrau de baixo, mas nós fizemos o melhor que pudemos com o conhecimento que tínhamos até agora. Gosto muito de uma frase que diz: não existem erros, existem lições. A vida é um eterno aprendizado. Então se perdoe, pois você jamais erra. E sim, está aprendendo como pode agir melhor. E ela fala, né, que a partir do momento que a gente está consciente, de que a gente tem uma consciência, e de que os nossos pensamentos estão sob o nosso controle, desde que a gente escolha, assim a gente pode se transformar. Lembre-se, você não é uma planta, você é um ser humano, pensante, que pode escolher o que quiser pensar dentro de sua cabeça. E aí ela pede pra gente praticar, né, o yoga. E o yoga, ele é uma disciplina, mas não precisa ser o yoga exatamente igual ao que você vê nas aulas. Você vai criar o seu yoga. E isso a gente chama de sadhana, que é a nossa prática espiritual. E a gente vai precisar praticar para entender o que faz parte. Então, no começo dessa aula, eu falei, né? Eu tive vários momentos em que eu investi, por exemplo, mais de 700, 800 reais por mês, ou até 1.000, no meu bem-estar, né? E para mim foi um sacrifício, porque era um valor... Eu moro em São Paulo, mas eu queria conhecer as práticas, eu queria conhecer as comidas boas, e era praticamente tudo que eu ganhava, eu gastava em mim, mas valeu muito a pena, né? Só que a gente pode fazer isso em casa também. A gente pode fazer isso. E ainda mais quem pode ficar em casa. Não precisa gastar. Mas é importante que tenha uma organização para isso. E aqui ela fala da importância de ter uma rotina diária. E aí ela fala pra gente ter 8 passos de rotina diária. Vou falar aqui a rotina dela. 1. Respiração profunda, várias vezes ao dia. Parar. Respirar. 2. Concentração. Trabalhar a sua concentração. Se concentrar no que você está fazendo, né? Então, isso é muito importante. Aqui, ó. 2. Concentração. Para que você possa fazer um exercício, precisa estar consciente dele. Afinal, aquilo que é automático, a mente não registra. Sempre que for fazer um exercício, faça isso. Concentre-se no momento presente e permaneça com seus pensamentos, observando a si mesmo. É muito fácil e muito bom, pois vamos tomando as rédeas de nós mesmos. Aí o terceiro são os exercícios, as posturas de yoga. Ela fala que a gente tem que fazer um pouco todos os dias. 4, automassagem. Ela ensina que automassagem. Relaxamento é o 5º passo. Relaxar de verdade deitado no chão. 6, caminhada de 30 minutos todos os dias. Para quem não pode sair, como eu recomendo fazer alguma prática em casa com movimento, como dança, saudação ao sol, tai chi, em que você caminhe, né, na sua conexão. Daqui a pouquinho, às 19h30, a gente vai fazer a prática de saudação à lua. Então você pode fazer, é uma prática que todo mundo pode praticar. Natação, uma vez por semana, ela coloca aqui. Para quem está em casa, a gente pode substituir por tomar banho no escuro, por alguns minutinhos. E se conectar com essa energia de água. Então, dançar é uma ótima substituição no período da quarentena. Não quero dizer em questão de exercício físico, mas em questão de ter uma disciplina criativa, né? Dança uma música por dia. Ou relaxa ao som de águas. E a 8, meditação.
E ela fala que a prática nos leva à perfeição. E o pensamento é a maior ferramenta de evolução no ser humano. Que a gente tem que utilizar o pensamento para que a nossa vida seja única e completa. Tá? Então, esse é o livro Degraus para a Riqueza Interior, da Jay Kamise. Não é a Karime. A Karime escreveu Viva com Leveza. Mas são duas mulheres brasileiras incríveis. Li um pouquinho do Yoga Verde. E agora, não vai dar tempo de eu falar muito do Yoga Feliz, do Steve Ross, mas é muito bom. Ele fala aqui que a gente tem 7 razões pelas quais não há nada com que se preocupar. Então vamos falar um pouquinho das razões? Quais são as 7 razões? Aí no futuro a gente pode aprimorar isso. Você não pode ficar feliz. Pode apenas ser feliz. Você já é feliz. Você já nasceu feliz. Você pode ter um amor verdadeiro, começando pelo amor próprio. Você não é gordo. Então aqui ele desmitifica essa ideia de que pra gente fazer yoga a gente tem que ser magro. E ele fala sobre essa questão, né, que houve um preconceito na questão, até lá nos Estados Unidos, né, essa questão magro, gordo. Não. Todos os corpos são perfeitos e todos podemos ser felizes e todos podemos fazer yoga e todos estão nessa mesma possibilidade de se autoconhecer e de receber os benefícios, mas é importante praticar. Você não é a sua rotina. E aí ele fala sobre o estresse, a ansiedade, né? Você pode mudar o seu mundo. Você nunca morrerá. Ele fala isso aqui, sobre a nossa existência como alma. E aí ele fala na última, você pode ser um yogi, e para o yogi, tudo é alegria. Então esses são os 7 motivos, as 7 razões pelas quais não há nada com que se preocupar. Muito legal. Em resumo, é isso, gente. Esses são os livros que eu estou aqui estudando. Obrigado por terem me acompanhado. Eu queria pedir para vocês escutarem uma música. Como não vai dar tempo de a gente escutar junto, por causa da live, procurem no YouTube uma música chamada Eterno Aprendizado, que é do Vinícius Rocha. Coloquem assim, Eterno Aprendizado. Vinícius Rocha. Essa canção aqui, vou colocar o comecinho. Ouçam essa música e ela fala muito sobre tudo que a gente falou agora. Eterno Aprendizado, Vinícius Rocha. Tá bom, gente? E vamos fazer a aula de saudação à lua. Agora às 7h30. Tá bom? Então, obrigado. Até já já. Amei que vocês participaram. Então guardem no coração esses ensinamentos e essa partilha que eu trouxe também, que eu me abri para vocês. Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui. E se quiserem, façam a meditação de ontem, do urso, da preparação para o inverno. Tá bom? Namastê. Obrigado, Carol. Obrigado, Thaís. Ouçam essa música, Eterno Aprendizado. Obrigado, Edi. Obrigado, gente. Até já já.